Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas no nosso futebol. O Criciúma faz uma intertemporada mirando os seus principais objetivos para a sequência do ano. O Campeonato Brasileiro da Série B, competição que o Tigre conquistou em 2002, e a terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Criciúma, em 1991, também ergueu a taça para a gente entender melhor como é que está o planejamento do clube para todas esses compromissos que vêm pela frente. A gente recebe aqui o Zé Ricardo, treinador do Tigre. Zé, uma honra tê-lo aqui com a gente no nossa resenha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Kleber. É um prazer poder estar falando com vocês aqui do programa Nosso Futebol. Conversar sobre o esporte que a gente mais ama e tão apaixonante é sempre uma grata oportunidade. Tomara que a gente possa esclarecer alguns pontos ao torcedor carvoeiro, a todos vocês, que a gente possa levar um papo agradável aqui. Ao meu lado, compondo a mesa, Kleber Grabowska, jornalista, comentarista do nosso futebol. Tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo. Um abraço, Matheus. Um abraço, professor. Posso começar os trabalhos, Matheus? Por favor. Pois é, o Zé Ricardo, assim como eu, né, que recentemente vim aqui para Santa Catarina, tá vivendo, né, esse de largada, né, o futebol catarinense. Qual é a impressão que te deixou o campeonato catarinense, onde de uma maneira surpreendente o Criciúma foi eliminado pelo Joinville, que foi o último a garantir classificação para a fase de mata-mata, professor? Olá, Kleber. Prazer falar contigo também. Bom, depois que fui convidado no dia 16 de dezembro para assumir o Criciúma, passei a estudar bastante o campeonato catarinense, né, o estadual, e já acompanhava, né, de longe, por ser um dos principais campeonatos estaduais do Brasil, mas entrei em contato com alguns treinadores que aqui ou tinham residência ou que já trabalharam e foram campeões em equipes catarinenses. E a condição mais particular que eu ouvi de todos eles era que era um campeonato extremamente equilibrado, campeonato difícil, um campeonato bem competitivo e que certamente iria colocar a gente numa prova importante. Ainda mais nós, o Criciúma, que tivemos uma verdadeira mudança, a reestruturação da nossa equipe, dos nossos departamentos aqui também. Né? Foram 22 saídas ao final de 2024 e a gente pronto começou a reconstruir o nosso elenco. Eu lembro bem que a nossa apresentação, nós tínhamos apenas 6 jogadores do ano passado aqui, mais alguns meninos que estavam subindo da categoria junior, mas na ocasião ainda estavam em disputa da Copa São Paulo, e outros jogadores que também disputaram o campeonato de aspirantes aqui pelo clube. Assim, foi uma reestruturação quase que completa, e muito feliz por aqueles que ficaram, porque realmente são jogadores que deram a equipe uma estrutura, uma espinha dorsal, né? Principalmente defensiva, no caso do Hermes e do Rodrigo. O Jonathan Lemos também ficou, a gente teve o Felipe Matheus, foi uma permanência importante para a gente, e a partir daí reconstruir todo o nosso elenco. Então, a impressão que nós tivemos da competição foi uma competição de tudo aquilo que foi me falado, né? Infelizmente, a gente gostaria muito de estar disputando o tricampeonato, dar essa alegria ao torcedor carvoeiro, mas agora é pensar daqui para frente, até porque a principal competição, o principal objetivo que o clube me passou era realmente a volta para a Série A. Né? Conseguimos parte dos nossos objetivos, todos eles traçados pela diretoria, a conquista da Recopa, que seria um momento importante para retornar a confiança junto ao nosso torcedor. A terceira fase do campeonato da Copa do Brasil, que conseguimos, na semana passada, derrotarmos o Remo lá em Belém do Pará, e o acesso ao campeonato, à Série A, ao final do ano. Felizmente, o outro objetivo, que era chegar à final do campeonato catarinense, nós não alcançamos. Vamos tentar conquistar o objetivo que falta para a gente poder entregar os melhores resultados para o nosso torcedor e para a nossa diretoria. Zé, só um parênteses antes da gente continuar falando de Criciúma, mas ainda em Santa Catarina. Como é que vocês, no clube, tanto comissão técnica, jogadores, diretoria,
estão vendo esse imbróglio envolvendo a situação do Barra com o Caravaggio, do gol que foi anulado depois do encerramento da partida. O TJD de Santa Catarina manteve o resultado, né? E o Barra vai recorrer para o STJD. Vocês ainda têm esperança de que o campeonato seja retomado, os jogos sejam realizados novamente? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, Matheus, eu vou te dar duas opiniões. Uma opinião técnica, né, do treinador que disputou a competição, sobre efetivamente o lance, né? Eu não vi falta alguma, achei o gol extremamente legal, né? E certamente se mexeu conosco, imagina aqueles que são diretamente interessados, né? Nós somos indiretamente interessados, fomos interessados indiretamente, mas eu vi o lance extremamente comum, normal. Certamente que a gente não sabe o que aconteceria se ao invés de termos jogado com o Joinville, tivéssemos jogado com o Marcílio, até porque duas ou três rodadas anteriores jogamos com o Marcílio em casa e o resultado também foi de empate. Então, assim, o maior respeito tanto ao Joinville, que veio aqui, fez o futebol que dava para ele fazer e nos derrotou nos pênaltis, assim como se tivesse passado o Marcílio, a gente também teria o maior respeito, como tivemos com o Joinville, e a gente não teria a garantia de ter passado para a semifinal. Essa é a minha opinião técnica. Agora, a opinião vindo de fora, eu acredito que não vai haver mudança, tenho pouca esperança que mude. Logicamente, se mudar, o Criciúma vai estar preparado, mas eu, sinceramente, não acredito que tenha nenhum tipo de alteração e para que a Chapecoense e o Avaí não disputem essa final. Ô Zé, como é que nessa chegada repercutiu, né? Qual é o peso que você sentiu de um time que caiu da Série A? Bom, eu, desde o convite, fiquei muito feliz porque as informações que tinha do clube, da cidade, de toda a estrutura, eram informações muito relevantes para que um treinador tome a decisão, né, do seu futuro. Eu realmente entendia que precisava de um clube que desse essas condições, principalmente um sentido de continuidade do trabalho, né? A gente sabe que a maioria dos projetos aqui do Brasil, né, e está cada vez ficando mais evidente até no mundo inteiro, são projetos de resultado e não projetos de trabalho. E eu me considero um treinador que gosta de trabalhar com médio e longo prazo, porque tenho uma visão, talvez por ter trabalhado tanto tempo em categoria de base, também em futsal, eu tenho uma visão um pouco mais longa, né, de médio e longo prazo, de tudo aquilo que acontece na relação dos departamentos de um clube. Gosto de participar, logicamente que cada um dominando a sua área, o seu departamento, mas certamente foi um dos motivos que me fez vir ao Criciúma, porque entendo que é desafiador para qualquer profissional poder trazer um time novamente para a principal série do Campeonato Brasileiro. E isso ficou muito claro na conversa que eu tive na época com o diretor de futebol, Juliano Camargo, e com o presidente do clube. Entendo que nós estamos caminhando, temos coisas boas. O futebol, eu costumo dizer, isso, um grande mestre meu, tive a oportunidade de trabalhar junto com o professor Paulo Autuori, que dizia: o futebol dá sinais. E eu tenho visto sinais bem positivos, apesar do momento difícil que passamos há 2 semanas passadas, que foi da nossa eliminação do campeonato local. Mas eu tenho um grupo extremamente dedicado, profissional, os departamentos do clube funcionando, e eu acredito que esse grupo vai dar uma resposta muito grande em breve para o torcedor carvoeiro. Essa reestruturação do Criciúma que iniciou em janeiro, né, dezembro, janeiro, no planejamento, ela tem parte agora também, chegando o Hudson, ex-volante, jogou no São Paulo, no Fluminense, para ser coordenador, e o Ítalo Rodrigues para ser o executivo. O Ítalo que foi campeão da Série B com o Vitória, trabalhou no Paysandu, no Taquari do Paraguai, enfim. Como tem sido essas reuniões entre vocês? O que vocês têm alinhado pensando no resto da temporada? Bom, eu acho que de antemão dizer que assim
assim como eu, fui muito bem recebido aqui no clube, por todos os funcionários, a torcida também. Nós temos um grupo de funcionários que são funcionários fixos do clube, muito envolvidos, capacitados, preparados para um salto de qualidade, como eu costumo dizer, um salto para o que o clube vai precisar se realmente quiser buscar não só a volta ao Série A, mas a manutenção de forma regular, permanente na principal categoria do futebol brasileiro. Então, isso é muito importante. E assim como eu fui recebido dessa forma, tanto o Ítalo quanto o Hudson também tiveram essa recepção. Eu sinto eles, apesar de 3, 4 dias no clube, eu sinto eles muito à vontade e certamente quando o profissional está à vontade, ele tem a tendência de se desenvolver ou se doar e dar o seu melhor o quanto antes. É isso que a gente precisa. O Ítalo é um profissional já com bastante experiência, vitorioso. O Hudson, como jogador, também foi um jogador extremamente competitivo e vitorioso. Por algumas vezes eu tentei levá-lo para jogar em equipes anteriores que eu trabalhei, infelizmente não consegui, estou tendo essa oportunidade. E as primeiras impressões é que ele vem se preparando muito. Então, tomara que a gente consiga ter o máximo dos dois, assim como nós aqui funcionários, para a gente poder fazer o principal objetivo do clube se tornar um objetivo comum de todos nós. Zé Ricardo, quando você falou do grupo que ficou, né, você enalteceu, né, uma espécie de reforço, Felipe Matheus, né, um jogador importante, né, que tem trajetória, que tem identificação com o Criciúma, mas Felipe Matheus ele tem um problema, uma inflamação no joelho. Como é que tá essa situação, né, e o risco de não contar com ele para essas primeiras rodadas da Série B? Bom, o Felipe é um jogador extremamente talentoso, identificado com o clube. O clube fez um esforço para mantê-lo e ele também abriu mão de algumas coisas para estar aqui com a gente, por entender que, principalmente, o jogador de alto rendimento, de alto nível como ele tem essa característica também de retribuir aquilo que o clube dá para ele e também fazer com que o clube volte à Série A, né? Já que ele fez parte do plantel e vem fazendo parte do elenco vitorioso que o Criciúma tem a curto prazo, né, tempos curtos atrás. Ele realmente ainda não conseguiu, o próprio testemunho dele, não conseguiu ainda render o seu máximo, né, mas mesmo assim tem ajudado a gente bastante, em virtude desse problema que ele tem ali, mas ele faz um pré-treino e um pós-treino diário, ele se cuida bastante, extremamente profissional, e a gente espera que ele consiga, com as atividades que ele tem feito, com a preparação física e o departamento médico tem feito de prevenção, ele consiga manter um bom nível de futebol dele, porque certamente iremos precisar dele não só no início da competição, mas durante todo o campeonato. Certamente a equipe fica mais forte quando ele está presente. Zé, falando do teu elenco especificamente, você falava do Felipe agora, o Criciúma está trazendo o Gui Lobo. A gente está falando de jogadores ali de meio de campo. Além do Gui, quais posições vocês estão estudando para reforçar o time para a sequência da temporada? Então, Matheus, o Gui foi uma oportunidade de mercado, logicamente que a gente acompanhou toda a competição, existiam outros destaques que foram mapeados pela gente em outras equipes, certamente as demais equipes também acompanharam isso, e o Gui nos chamou a atenção pela confiança com que ele jogava, né? Não só contra a gente, no empate que tivemos aqui no Heriberto Rios, ele fez uma boa partida até sair contundido. Me parece que fez muita falta na última partida, que ele ficou ausente contra o Avaí. E depois a gente foi pegando mais informações, liguei para o Ademir, que é um grande amigo, e ele só falou coisas boas do garoto, ainda é um rapaz jovem ainda, né? Tem 24 para 25 anos, se eu não me engano. Chegou para a gente, vai fazer esse final de recuperação dessa contusão muscular que ele teve. É uma expectativa muito boa, porque além de jovem, mas apesar de jovem, ele tem muita personalidade e mostrou isso na equipe de Santa Catarina, que sem sombra de dúvida foi a principal
equipe revelação da competição, a principal surpresa da competição. Agora, o grande desafio para ele, certamente, é ele transferir toda essa confiança, essa personalidade para dentro de uma equipe que tem uma camisa pesada, tem uma responsabilidade muito grande de entregar resultado ao final do ano. Então, a gente está satisfeito com a vinda dele, agora é mais para que a gente possa dar condições para que ele produza aquilo que ele produziu no Santa Catarina. E, de uma forma geral, a gente continua em busca, até porque, como eu lhe falei, a nossa ideia é uma ideia de médio e longo prazo. A gente tem trabalhado junto ao setor de mercado, estabelecido perfis de jogadores, e a gente precisa pensar no agora, porque é muito importante os resultados, sem dúvida alguma, mas a gente também está pensando a médio e longo prazo, entendendo qual o perfil de jogador o Criciúma quer e precisa para disputar as competições, não só desse ano, como nos próximos anos. Então, a ideia é não ter mais esse problema, né, que tivemos esse ano, quando acabou o ano, ter 22 jogadores saindo, ou seja, que a gente tenha mais jogadores em contratos mais longos, para que a base da equipe se mantenha. Logicamente que sempre há trocas, mas de uma forma um pouco mais suave, a gente consiga fazer a reposição a partir de agora. Eu acho que esse é um dos meus compromissos com o clube e com essa responsabilidade que a gente continua observando e estando atento a todos os setores da equipe. Certamente que se tiver uma boa oportunidade na defesa, mais no meio de campo e no ataque, a gente vai estar agindo, porque o futebol não pode ser pensado só a curto e médio prazo. Normalmente, as equipes que têm essa característica, elas têm oscilações, e nessas oscilações acabam tendo resultados que podem gerar o que gerou ao final do ano passado. O que a gente quer é manter uma regularidade e pensando no médio e no longo prazo. Professor Zé Ricardo, o que lhe chamou a atenção nesse Santa Catarina, né? Você falou que é uma surpresa, porque é uma trajetória bastante curiosa. É um time que pela primeira vez joga a primeira divisão, é um time do Rio do Sul, né? E numa espécie de meia-verdade, montou o time com jogadores de várzea. E numa primeira edição, chega até a semifinal e é eliminado pelo Avaí nos pênaltis, né? Para mim chamou muito a atenção o modelo de jogo, o estilo de jogo, né? Um futebol envolvente, dinâmico, rápido. Qual é a avaliação dessa surpresa catarinense? Bom, então, para mim não é uma surpresa o Santa Catarina, porque ano passado, quando eles fazem o acesso, o treinador, Santos Sargentin, ele é conterrâneo, né, carioca, e nós trocamos muitas ideias de futebol, desde a época de Resende, trabalhava no Resende, e quando ele veio para Santa Catarina, ele me contacta, pede algumas informações de jogadores, e eu, pela amizade que temos, começo a acompanhar o Santa Catarina, né? Mesmo na final da Série B ano passado, quando eles são derrotados pelo Caravaggio, ele falou que a equipe tinha ido muito bem. E quando eu chego aqui, eu tinha certeza que a gente ia encontrar uma equipe competitiva. Quando sei que é o Ademir Fezan, foi um treinador que eu enfrentei na base, um treinador que eu conheço bastante de Copa São Paulo, ele tem uma característica bastante interessante, de buscar sempre o jogo ofensivo, e eu acho que ele encontrou o ambiente e os atletas ideais para isso. Logicamente que estudamos bastante a equipe dele, no caso da nosso confronto. Na minha visão, dentro de Criciúma, a gente foi amplamente superior, se não me engano, naquele jogo de 1-1, tomamos o gol no final. Se eu não estiver enganado, foram 4 bolas na trave, a gente tem uma posse de bola muito boa, mas em virtude de todo o respeito que tivemos, e tivemos assim certeza que se não tivesse no máximo de concentração, a gente poderia sair até derrotado da partida. Mas eu fico feliz pelo Ademir, fico feliz pelo clube, que realmente a gente torce por essas equipes novas, né? E o que eu entendo é que ele encontrou o seu ambiente ideal de começar uma pré-temporada. Se eu não me engano, em novembro ele já estava trabalhando, e atletas com personalidade, talvez com pouca pressão, já que era uma equipe que estava estreando na competição, e conseguiu passar e transmitir essa confiança necessária para que eles
desenvolver esse futebol alegre para frente, como nós vimos. Então, torcia, no momento que a gente saiu, torcia para que eles pudessem ir o mais longe possível. Infelizmente, também nos pênaltis acabaram saindo, mas deixaram, sem dúvida alguma, uma marca muito forte, né? Tanto que a maioria dos seus jogadores acabaram sendo negociados para outras equipes. Um deles, o Guilherme Lobo, veio para cá. E espero que outras equipes se espelhem nele, para que, ou no clube, para que possam fazer um futebol cada vez mais agradável. E isso aí quem tem a ganhar é a Federação Catarinense, o futebol catarinense. Zé, uma das grandes atuações do Criciúma na temporada foi contra o Remo no Mangueirão. O time se saiu muito bem, teve superioridade durante praticamente a partida inteira e voltou para Santa Catarina com a classificação. Na tua avaliação, foi a melhor atuação, considerando um adversário de Série B, uma viagem desgastante, uma torcida que comparece em grande número? Bom, eu acho que a gente foi uma das boas atuações que tivemos no ano, né? E, coincidência ou não, foi a semana, os 10 dias que nós tivemos para trabalhar em virtude da eliminação, que foi precoce no meu modo de ver, e muito traumática para a gente, né? Então, a semana após jogo Joinville foi uma semana muito difícil, mas o próprio grupo, 48 horas depois, já estava se representando, porque sabíamos da responsabilidade do jogo contra o Remo lá e a dificuldade que ia ser. E eles me mostraram naquele momento que a cicatriz ia ficar daquela derrota, daquela eliminação, não derrota, porque não perdemos a partida, mas daquela eliminação. Mas aquela cicatriz ia trazer coisa boa para a gente. É a gente olhar para a cicatriz e entender aonde a gente pode evoluir. Então, tivemos 10 dias para trabalhar, estudamos muito a equipe do Remo, que é uma equipe extremamente perigosa, com atacantes fortes, uma folha salarial quase o dobro da nossa folha salarial, e sabendo que a torcida remista é uma torcida que comparece, que lota o Mangueirão, seria mais um adversário, né, para a gente. E entendemos que se ficássemos esperando a equipe do Remo para apenas jogar no erro deles, a gente teria dificuldade. O foco o tempo todo foi de trabalhar com posse de bola, marcação mais alta, tentar agredir o máximo, e os números mostraram que a estratégia foi a correta, porque dentro das partidas boas que fizemos, acho que a gente fez uma boa estreia contra o Concórdia, acho que a gente fez uma boa partida contra o próprio Joinville dentro de casa, uma partida muito segura contra o Avaí na ressacada, apesar do Avaí ter feito algumas trocas, nós também fizemos algumas trocas. Então, a partida contra o Remo foi mais uma boa partida, o que mostra que quando a gente tem um pouquinho mais de possibilidade de descansar os jogadores, porque, como eu falei, a pré-temporada tivemos alguns contratempos, só conseguimos fazer o primeiro coletivo na quarta-feira anterior à estreia contra o Concórdia, porque nós estávamos realmente com dificuldade de ter o quantitativo de atletas, né? Então, com a chegada do Luciano Castan, que chegou quase que por último ali, a gente conseguiu fechar aquele primeiro momento de elenco, e a partir daí a gente jogou a cada 3 dias. Então, os comportamentos que nós trabalhamos na pré-temporada, que foram o que deram alicerce para a gente jogar os primeiros jogos, inclusive a boa partida, acabei esquecendo, contra o Figueirense lá no Scapelli, mais uma boa partida que fizemos, com a sequência de jogos e sem treinamento, só recuperação e preparação para o jogo seguinte, a sequência vai fazendo com que esses comportamentos adquiridos acabam sendo perdidos, até pela sequência de trocas de alguns jogadores que vinham chegando no decorrer do ano, no decorrer da temporada. E isso ficou muito claro para mim. Logicamente que tem estratégias que nós vamos tomar e por vezes não darão certo, mas certamente quando você tem tempo, a chance de dar certo é maior. Então acho que foi isso, respeitamos muito a equipe do Remo e conseguimos um dos objetivos. Agora é o que eu falei para eles, eu acho que a Copa do Brasil, para nós do Criciúma, que é uma competição onde o Criciúma tem história, né? Eu falo para eles que é importante, normalmente eu escuto as entrevistas de outras equipes ou de outros jogadores falando do retorno financeiro que a Copa do Brasil dá. E eu bati muito na tecla para eles que eu, pelo menos, não estava em busca de retorno financeiro. A Copa do Brasil é uma oportunidade de recuperar o prestígio do clube, o prestígio dos jogadores, já que o que a gente mais deseja é disputar
nos grandes palcos, contra as grandes equipes, e mostrar que a queda do Criciúma no passado aconteceu por N fatores, mas que poderia sim o Criciúma estar disputando a Série A, que é o lugar do Criciúma. Então, já que não temos a oportunidade de disputar uma Série A, nós vamos dar o nosso melhor na Série B e mostrar na Copa do Brasil que a gente teria condição de ter continuado na Série A, tentar ir o máximo mais longe possível. Logicamente que isso vai depender muito do sorteio, né? Nós temos equipes aí hoje no Brasil numa diferença estrutural, financeira e técnica muito grande, né? Esse é outro problema que um dia a gente pode marcar um outro programa para a gente discutir, mas eu acredito que o Criciúma sim pode chegar em fases mais agudas da Copa do Brasil. A gente tem se preparado para isso e a nossa direção tem tentado nos dar o melhor de estrutura, de jogadores e de condição para que a gente possa fazer isso também. Copa do Brasil, o Criciúma tem uma história bonita, né? Então tem um lado sentimental e histórico, que é o título de 91, e tem a questão financeira, né? Você falou assim, não me interessa pelo dinheiro, eu quero almejar o título. Em comparação com Série B, né? Qual é a hierarquia da Copa do Brasil? Então, Kleber, nas provas que nós tivemos até agora, né, nos jogos que fizemos, nós enfrentamos 3 equipes que vão jogar a mesma série que a gente, né? A Chapecoense, em Xanxerê, o Avaí na Ressacada e o Remo agora no Pará. Foram 3 partidas fora de casa. E nas 3 oportunidades nós nos portamos bem. Eu sei que essas partidas não têm absolutamente nada a ver com as partidas que virão, mas eu acho que acompanhando os outros estaduais e aquilo que a gente tem produzido aqui dentro, principalmente nessas provas, apesar dos altos e baixos normais de uma equipe que está em formação, eu fico particularmente entusiasmado e animado. Nós sabemos aonde queremos ir e como chegar até lá. Logicamente que são etapas a cumprir. A nossa equipe está longe de estar madura, porque seria impossível, e eu acho que o fruto ele realmente está maduro quando a árvore cresce, é regada, é adubada de forma correta, porque ela vai dar esses frutos lá na frente. Eu acho que com a formação de elenco, eu acho que também tem muito a ver com isso, né? As condições que nós estamos tentando oferecer para os nossos atletas. O que eu reiteradamente falo é o compromisso profissional desses atletas, a maneira como eles lidam com o dia a dia, com os obstáculos no que a gente coloca eles no treinamento, os jogos. A gente sabe que conforto e crescimento são 2 palavras que não combinam, então a nossa ideia realmente é a gente está dificultando cada vez mais no treinamento, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série B, cada ano que passa, ele tem mostrado um grau de dificuldade maior, naturalmente, porque as equipes estão se estruturando melhor, estão tendo jogadores que há pouco tempo estavam em Série A ou até fora do Brasil disputando grandes competições. Uma das regras da CBF, no meu modo de ver, extremamente equivocada, mas esse também é outro papo que a gente pode ter lá para frente, de ter 9 estrangeiros em cada equipe, ou seja, possam jogar até 9, faz com que muitos atletas que até bem pouco tempo estavam disputando o campeonato de Série A em alto nível acabem vindo para a Série B, e isso faz com que o nível da Série B eleve e, consequentemente, Série C e Série D também. Tem um ganho, eu acho que tem um ganho sim para o nível das divisões, dos campeonatos, mas aí pensando em desenvolvimento de categoria de base, desenvolvimento de atleta, isso aí é outra linha de pensamento, ou até mesmo projeção de atletas para a seleção brasileira de base e profissional faz uma diferença muito grande. Mas o fato é que a gente vai ter uma competição muito difícil, né? A gente vai estrear contra o Operário, que é um dos finalistas do campeonato paranaense, depois tem o Atlético Paranaense na Baixada, e, enfim, é uma competição extremamente complicada e a gente tem que se preparar o melhor possível. Zé Ricardo trabalhou no futsal, trabalhou em categorias de base, foi campeão da Copinha com o Flamengo, e quando ele assume o profissional, naquela virada ali de 16 para 17, 2016, né, para 2017, ele chega a ser o treinador mais longevo
até então no futebol brasileiro, né, naquele recorte histórico. Como é que você vê hoje, em 2025, essa questão da longevidade dos treinadores? Isso melhorou de lá para cá? Continua na mesma? Como é a tua avaliação sobre? Bom, Matheus, a longevidade tem muito a ver com o resultado. A gente não pode ser hipócrita e falar o contrário. O que é uma pena, porque a experiência mostra que sucessivas trocas não trazem resultados que sejam, quer dizer, resultados expressivos para as equipes que fazem essas trocas sucessivas, e o contrário é verdadeiro. É logicamente que a gente tem que ter um compromisso com o resultado, com uma melhora contínua do rendimento. A gente entende muito bem isso e o treinador sabe como é essa vida, né? Mas, como eu te falo, nem todos os clubes estão em patamares que hoje 4, 5 clubes do Brasil podem se dar ao luxo. Então, a manutenção de resultados nesse nível talvez não seja uma tarefa tão fácil, né? Nada que seja, a gente sabe que nada é fácil, mas seria muito bom ver trabalhos de longo prazo acontecendo mais vezes e por mais clubes brasileiros, porque isso, se não for uma certeza de grandes conquistas, certamente vai ser o resultado vai ser uma certeza de rendimentos melhores. Espera que novas lideranças, principalmente no que diz respeito à gestão de clubes, à gestão do próprio futebol em si, apareçam e se formem, porque eu entendo que esse problema passa muito pela gestão e pelas lideranças que os clubes têm e possam ter para frente. Acho que nós evoluímos em vários aspectos no desenvolvimento do futebol brasileiro e esse ainda a gente pode se envolver mais. Hoje nós vemos bons diretores, bons gerentes esportivos, bons gestores de futebol e que têm mais essa visão de médio e longo prazo. Então, eu acho que é um ponto que vai se desenvolver, mas não tenha dúvida que o treinador sabe que ele vive de resultados e tentar conciliar o bom rendimento com o bom resultado é sempre aquilo que a gente busca. Bom, no bloco anterior você falou, né, que tem muito jogador estrangeiro e isso vai mudando um pouco, né, a formação da pirâmide na escala de jogadores. A gente está vendo isso também, na questão de treinadores. É isso mesmo, Zé? Bom, Kleber, esse é um assunto que sempre me pergunta, né? Acho que na maioria das entrevistas dos treinadores nacionais, se isso incomoda, se isso não incomoda o treinador. Eu, por ter trabalhado 2 vezes fora do Brasil, e certamente que se tiver outras oportunidades, e boas oportunidades, irei sem problema nenhum, não posso ser contra isso. Eu acho que a globalização traz muitas coisas boas, em todos os aspectos, em todos os setores. No futebol não é diferente. Você ter aqui treinadores com outras visões, com outras metodologias de trabalho, eu acho que é fundamental para o nosso crescimento. Eu acho que o que incomoda o treinador brasileiro é assim, que nós somos obrigados a cumprir protocolos aqui, cumprir etapas para poder dirigir uma equipe aqui no Brasil, né? Ou seja, se você não tiver nenhuma graduação, você tem que fazer uma licença C, uma licença B, uma licença A e uma licença Pro. Ou seja, 4 etapas, certamente isso demanda tempo e dinheiro e muito estudo. Quando você chega e consegue a sua licença Pro e você está pronto para trabalhar, você se depara com muitos treinadores que acabam vindo ao Brasil sem nenhum tipo de formação ou de equiparação. Se a gente for trabalhar em outros mercados, nos é exigido, pelo menos era assim o ano passado, não sei se houve alguma mudança, 5 anos na principal categoria da categoria do seu país, não sei quantos jogos na categoria profissional, a formação do nível Pro, ou seja, nos são exigidos vários critérios.
E quando a gente recebe os treinadores aqui, seja ele qual seja a nacionalidade, a CBF, que nos cobra para fazer um curso caro e longevo, ela não exige nada. Ou seja, que tipo de equiparação, que tipo de equidade é essa, né? Não me incomodo em hipótese nenhuma, nós temos grandes treinadores brasileiros e grandes treinadores estrangeiros aqui no Brasil fazendo ótimos trabalhos. E isso é muito bom, porque quando a gente vai enfrentar tanto o treinador brasileiro quanto o treinador estrangeiro, nos faz trabalhar cada vez mais, nos faz se desenvolver cada vez mais. Isso, a reboque total, vai dar desenvolvimento para o nosso futebol. É o que a gente quer, um espetáculo melhor, jogadores melhor formados, nossa seleção forte e o nosso campeonato visto cada vez mais por mais gente espalhada por esse mundo. Mas certamente isso incomoda não só a mim, como, teoricamente, todos os treinadores, porque a gente não tem essa mesma possibilidade de trabalhar fora sem a nossa formação do que os treinadores que vêm de fora têm aqui. Zé, você começa ali a instalar, digamos, os pilares daquele time do Flamengo que viria a ser multicampeão em 2019. Você trabalhou com o Ilharão, você promove a estreia do Everton Ribeiro, né, quando ele volta dos Emirados Árabes num jogo contra o Bahia, mas você imaginava que lá na frente, claro que o time tinha qualidade, mas você imaginava que a gente fosse ver um dos maiores grupos de jogadores do século até agora, com aquele time do Flamengo? Bom, Matheus, eu trabalhei 16 anos no Flamengo, né? Então, assim, eu devo a minha formação praticamente 100% ao Clube de Gatos do Flamengo. E vivi praticamente todas as etapas do clube nesse passado recente, em momentos que o seu presidente, no caso Márcio Braga, dizia que a dívida do Flamengo era insolúvel, né? Ou seja, praticamente decretando uma falência do clube. Eu vivi esse momento, vivi momentos de 3 meses de salário atrasado, até mais. Então, assim, dificuldades grandes, né? Mas o que a gente entendia, por conhecer ali o Flamengo e estar sempre ali vivendo o Flamengo, era que todo mundo tinha certeza que o dia que o Flamengo se organizasse, né, de dentro para fora, ele certamente seria uma potência como a gente vê o Flamengo hoje. Então, eu fui um privilegiado, eu só tenho que agradecer a Deus pela carreira que tenho, por tudo que me proporcionou e por as etapas que passei, que vivi, porque eu vi essa transformação do clube, consegui, de forma muito natural, trabalhar nas categorias de futsal, depois ser promovido para o futebol de campo em 2005 para a categoria pré-mirim, ou seja, jogador de 12 anos, e fui à categoria mirim, depois infantil. Do infantil eu acabei indo direto aos juniores, passei a categoria juvenil e possibilidade de vencer talvez a principal competição de base, né, nacional, que é a Copa São Paulo. E logo depois foi uma infelicidade da questão médica do professor Muricy Ramalho, alçar ao profissional. Então, assim, eu já estava me sentindo muito orgulhoso, porque é uma trajetória que eu sei que é muito difícil, né? E logo no meu primeiro ano, a gente foi campeão carioca, conseguimos sair de uma 14ª posição no Campeonato Brasileiro e brigar pelo título com o Palmeiras até faltando 2, 3 rodadas, mas aquele Palmeiras de Gabriel Jesus e do Cuca, treinador, era um time muito forte, e nós tivemos a dificuldade de não jogar no Maracanã, né? A gente estava sempre jogando em Brasília, em Cariacica, vendendo jogos porque o Maracanã estava fechado. Mas fiquei feliz em ver a transformação do clube e entendia que ali o Flamengo estava se organizando muito forte fora de campo, né, com o presidente Bandeira de Mello, com o Rodrigo Caetano como diretor de futebol e todos os outros corpos diretivos, e um grupo se formando cada vez mais forte, né? Então, veio o Everton Ribeiro, depois veio o Diego Ribas, a gente começou a visualizar jogadores de maior qualidade, e isso sem deixar, que era uma promessa do presidente Bandeira, sem deixar de cumprir os seus compromissos. Então, era realmente um início de uma construção. Ele foi um presidente extremamente firme nas suas convicções, porque certamente, conhecendo o Flamengo como eu conheço, se ele não fosse firme, esse Flamengo de hoje não existiria, mas ele se manteve muito firme às suas convicções e às suas
austeridades, né? Não só financeira, mas como estrutural, e logicamente com o tempo foi se mostrando que isso era o caminho certo a seguir, e com a potência que o Flamengo é, com a torcida que o Flamengo tem, com a força de mídia que o Flamengo tem, certamente seria um caminho natural. E hoje a gente vê um clube extremamente competitivo em qualquer competição e certamente alcançando patamares de desenvolvimento que daqui a pouco a gente vai ver um clube com um nível de jogo, de funcionamento comparado às principais equipes a nível internacional também. Zé Ricardo, quanto foi importante para você passar pelo futsal e aquela história de que o futsal cria jogadores habilidosos ainda funciona? Não, não tem a menor dúvida. Eu acho, Kleber, que é uma primícia que cada vez mais deveria ser explorada pelos clubes. O futsal, eu costumo dizer que nem todo jogador consegue se adaptar ao futebol de campo. Existe um momento ótimo, ali em torno de 10, 12 anos, 13 anos, mas isso não é uma fechado, isso pode acontecer antes ou depois, mas eu costumo dizer que o jogador ele tem dificuldade para se adaptar ao futebol de campo no primeiro momento, mas aqueles que conseguem se adaptar, normalmente eles têm condições ótimas para se desenvolver, né? Por tudo aquilo que a gente já sabe, o futebol é extremamente dinâmico, os conceitos de defesa e ataque do futebol, do futsal, eles estão durante o tempo todo sendo desenvolvidos, porque você não consegue só atacar e só defender no futsal, você tem que atacar defendendo e defender pensando no ataque, né? Então ali as transições estão presentes, os conceitos de diagonal o tempo todo presente, pressão na bola o tempo todo presente, ou seja, é um esporte que traz muitos comportamentos na sua fase inicial de formação e que normalmente quando esse jogador consegue entender, se adaptar ao gramado, se adaptar ao calçado, né? De um tênis para uma chuteira, de um piso duro para um gramado, ele normalmente, se ele tem essa adaptação bem feita, ele vai dar bons resultados no futebol de campo. E aí, quando você vê que cada vez menos nós temos escolinhas, né, ou seja, campos de grama ou campos de barro, aí, cada vez menos nós temos espalhado pelo Brasil, o futsal só se torna uma alternativa muito grande e com muito lastro de crescimento na formação, né, para os clubes. Eu, certamente, por ter vivido em clubes que investiam muito no futsal, no caso, Flamengo, e principalmente o Vasco também, que tem uma escolinha de futsal enorme, não à toa a gente ia ver os jogadores que iam sendo revelados, tanto no Flamengo quanto no Vasco, principalmente falando desses dois, jogadores que tinham iniciado no futsal. Não tem dúvida nenhuma que o clube que tiver essa visão de investir, parece que o Santos também tem uma categoria muito forte no futsal, que é comandada pelo Barata, ex-jogador de futsal, seleção brasileira, Bradesco. Eles têm essa visão e certamente você vê aí os resultados acontecendo. Este é Zé Ricardo, técnico do Criciúma, mas com passagens também pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Shimizu do Japão, trabalhou no futebol do Catar, trabalhou no Inter, no Fortaleza e hoje tem no Goiás também, e hoje tem a missão de levar o Tigre Carvoeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente continua acompanhando o trabalho do Zé e a temporada do Criciúma aqui no nosso futebol. Zé, muito bom o papo, uma satisfação enorme poder trocar essa ideia contigo, ouvir a sua experiência, o seu conhecimento sobre futebol. Muito obrigado pela disponibilidade para conversar aqui com a gente. Pô, Matheus, obrigado. Eu que agradeço. Eu adoro esse tipo de conversa, onde a gente pode trocar experiências. Lógico que muito daquilo que eu falo é a minha opinião, mas eu acredito muito que o futebol brasileiro tem muito a desenvolver e certamente esse desenvolvimento passa pela atenção, um olhar um pouco especial nas categorias de base, nessas etapas de formação, para que cada vez mais a gente tenha atletas chegando no profissional com uma formação melhor. Então, quero agradecer a você, ao Kleber, ao pessoal aí do nosso futebol, e sempre que vocês tiverem aí a oportunidade, quiserem bater um papo, eu estou aqui à disposição, o Criciúma também. Muito obrigado, Zé, pelas palavras, pela disponibilidade. Kleber Grabowska, sempre uma honra, meu amigo. Valeu, Matheus. Valeu, muito obrigado, professor Zé Ricardo, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Estou aqui.
Também agradeço a você que acompanhou o nossa resenha aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E semana que vem a gente está de volta aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.